Hey guys, what's going on? Robert from International Pulse Research. Mais um vídeo para você. Pessoal, hoje é sexta-feira. Seja bem-vindo. Tô aqui no carro. Aqui de um outro lado de onde eu estava. A gente precisa se exercitar um pouco para que a gente não possa entrar aí meio que em parafuso. Claro, não é bem por aí. Então eu gostaria de fazer uma ressalta. Hoje aí no Brasil é feriado, dia 1º de maio, dia do trabalho. É algo e um dia específico, né? E algo que a gente deveria estar sempre se conscientizando de como nós podemos ser bons cidadãos, exercer a cidadania, enfim, coisa que com o tempo provavelmente a gente vai entrar no eixo, mesmo com as dificuldades que virão. Pessoal, a gente está sendo atacado de tudo quanto é lado. Recebemos e-mail, ameaça, ordens judiciais, enfim. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe para a gente não ficar estendendo, porque a partir de hoje eu vou começar a fazer alguns vídeos bem mais curtos para que a gente possa trazer o maior número assim de informação e de news, principalmente break news que está acontecendo. Legal, principalmente para a sociedade. Bom, uma coisa importante, eu gostaria de convidar vocês, se não for hoje, provavelmente amanhã a gente vai fazer uma live especial de tarde, horário de Brasília, para que a gente possa realmente fazer uma retrospecção de tudo isso que nós estamos vivendo, principalmente dessa crise mundial. Não é uma crise da pandemia, mas a gente vai tentar mostrar para vocês, por vias de fato, literalmente o que está acontecendo. É uma crise da centralidade do capitalismo, como a gente já via falando, e a gente sabe muito bem que é a crise que pegou carona na crise do subprime mortgage, subprime, que se fala no Brasil, que a gente fala subprime mortgage, das hipotecas das casas. A gente sabe que toda casa, quando você compra, você tem um título que é negociado na Bolsa de Valores, e na época de 2008, vocês lembram, Fannie Mae, Freddie Mac, AIG, Merrill Lynch, Goldman Sachs, era negociado pelo FHA, tinha dois tipos de loans, dois tipos de investimento. Primeiro, Federal House Administration de Washington, que vem do HUD, e o Low Conventional, que era State Income, que muitas das pessoas faziam sem ser full doc. O que é full doc? Sem estar provando documentação, ou seja, no FHA você tem que estar provando, os juros é mais baixo, fixo por 30 anos. No Conventional até cachorro comprava. Então foi uma estratégia do sistema para poder realmente dar uma guinada da forma pelo qual eu falo para você. Então, a gente tem que entender que os mecanismos, principalmente os mecanismos do capitalismo, ele tem as suas formas de mutação, como eu já expliquei para você. Então, o capitalismo, ele exige formas de acumulação da lógica da expressão, entendeu? Precisa estar sempre buscando algo para poder ser mantido no alto. Ou seja, a lógica do capitalismo sempre será o fator primordial, sempre será a acumulação de riqueza. Essa é a lógica, porque os lucros estão na expansão. Por isso que eu vou tentar, nessa live de 1 hora, que a gente vai tentar trazendo aí, diga-se de passagem, projetar a reorganização de um mecanismo, ou seja, de uma manutenção de uma dialética, principalmente dessa curva acentuada, que tem 3 fatores importantes, global, que está aí realmente tentando desvincular, principalmente, da periferia para a centralidade. O que significa isso? É que nem um vírus, praticamente, se você for analisar. O capitalismo ele precisa buscar formas para poder manter a burguesia no altar. Ou seja, é o elemento fundamental, esse aumento de exponencial, que você precisa entender dentro desse eixo fundamental da estrutura do capitalismo como um todo. Então acho que já deu para a gente abrir um pouco o debate. Por isso que Jair Bolsonaro, ele tá ali naquele lugar dele, na posição dele. Por quê? As políticas elementares, fundamentais, elas precisam de desenvolvimento para ter soluções. Ou seja, o capitalismo precisa de soluções. O Jair Bolsonaro, ele é um elemento
liberal, fundamental dentro da função específica da burguesia no Brasil. Então, ele não vai cair da forma que nós estamos almejando aí. Essa potencialização da burguesia na posição do Jair Bolsonaro é manter ele ali para que ele possa realmente manter esse governo da minoria para a centralidade, ou seja, é um governo que governa para a minoria, com a opressão, onde o próprio neoliberalismo ele fleta literalmente com os militares. E a gente vai estar explicando tudo isso de uma forma bem mais simples para você. Ou seja, é uma demonstração da ideia de servir a banca, o sistema financeiro, os rentistas, e fazer o ataque sobre o que? A periferia capitalista que somos nós. Uma espoliação do proletariado. Deu para entender onde eu quero chegar? Então, nós vamos servir como bucha de canhão. Aí entra a reclusão do confinamento. Ontem eu estava conversando com alguns amigos e professores da Universidade de Harvard, em Boston, e a gente estava fazendo, eles já têm um projeto, não estou falando os professores, a universidade, junto com o MIT, que é Massachusetts Institute Technological em Boston, eles fizeram uma disseminação do que está acontecendo agora, ou seja, da pandemia. Então, existe aquela curva intermitente, que para o Brasil ainda está no pico, e muitas das vezes a gente não consegue entender. Então, gente, provavelmente, até 2022, nós iremos viver esse confinamento. Bicho, eu não chorei, mas a minha garganta ficou entalado, porque eu sei como que funcionam essas instituições. E eu sei realmente a base dessa pirâmide, porque eles trazem dados realmente fundamentais para que a gente possa entender. Ou seja, esse confinamento, porque não há ainda uma resposta contra a pandemia. Porque que é isso que vocês têm que entender, gente. É isso. A economia e a sociedade, eles precisam recobrar os lucros do prejuízo da última crise de 2008. Essa é a função do capitalismo. É uma crise da pandemia? Não. Mas é uma crise que está associada na centralidade dessa pandemia. Deu para entender? Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, comece a pensar de outra forma. Tenta. A gente quer se proteger com álcool, ó, 75 centavos no Walmart. 75 centavos daqui, é menos do que $1. A gente quer passar álcool em gel, mas a gente tem que cuidar da imunidade, que é fundamental. Porque é isso que é mais importante. Você tem que caminhar, fazer higiene, nem que for dentro de casa, levantar peso, comer coisas saudáveis. Esquece de comer pastel na feira, coxinha aí, salgadinho. Coisas saudáveis. Bebe bastante água. Amanhã eu vou estar falando também, eu vou colocar uma lista das coisas que você deve fazer. Por quê? Existe isso. O capitalismo, o neoliberalismo, ele faz conta. Eles não estão se importando com as vidas. E a gente precisa entender esses fatores de unificação. Ó. Eu tenho conexão no Brasil, principalmente em outras universidades, porque por onde a gente passa fazendo as palestras sobre o Trust Revolution, a maioria são em universidades. Então, existe uma unificação de leitos da centralidade do capital que até agora não foi promulgada no Congresso. Ou seja, diga-se de passagem, esses hospitais de campanha que estão sendo feitos, era a função do quê? Do Estado fazer essa lista de unificação de leitos. Mas, infelizmente, existe algo por detrás. Por quê? Governos neoliberais vão sempre bater na mesma tecla, defendendo essa autonomia de que é uma gripezinha, porque eles estão a serviço da hegemonia do capitalismo. Então, o que eu queria mostrar para você, que essa curva intermitente, a gente não vai sair do isolamento. E nós que somos país periférico, presta atenção, imigrantes que estão aqui nos Estados Unidos e outros países, precisam trabalhar, gente. A gente sabe disso. Só que a gente tem uma baixa dependência, porque nós precisamos colocar a conta em dia, e o processo que foi intitulado através
em todos os aspectos, na economia, nas questões sociais no Brasil, nunca foi capaz de manter esse respaldo, de dar essa segurança, de envolver a população com uma segurança social no país. Por isso que nós estamos vendo esse caos literalmente está acontecendo. Então é uma crise multi-organizacional, porque está referindo, nós estamos aí com quase, ontem também eu peguei os dados, literalmente nós estamos com quase 3 bilhões de pessoas no lockdown ainda, algumas coisas estão voltando, e a gente vai estar explicando isso na live amanhã. Não perca, gente, provavelmente vai ser amanhã, eu acho que vai ser 5 horas da tarde, aqui no Oeste, 9 horas no Brasil, 8 horas no Brasil. Então, essa é a ideia do capitalismo. Então, a gente vai provavelmente voltar, de acordo com o MIT, essa curva intermitente por causa da cura. Não existe ainda, literalmente, água. A gente vê muita especulação, back and forth, indo e voltando, mas a gente não consegue entender. Então, a forma dessa crise sem precedente de recrudescer a classe trabalhadora é mediante a reprodução ideológica majoritária liberal, ou seja, a divisão do trabalho vai piorar, porque a gente vai voltar se a gente for analisar as questões de produção ativa, a gente vê que as indústrias estão paradas. A gente não tem perca com isso se a gente for analisar no fator assim mais irrelevante. O problema é o fator mão de obra, que somos nós. É isso que é mais importante, também a gente vai estar explicando para vocês. Então, o capitalismo ele não consegue se erguer sem essa configuração e sem a destruição da força produtiva. Então, a gente vai estar falando isso sobre amanhã e a possibilidade da captação do desenvolvimento somente dos setores produtivos. Por que eu estou falando isso? É o que acontece com a China. Mesmo a China, com tudo isso que está acontecendo, eles ainda não vão ter perca. Claro, todo mundo vai ter perca, mas o poder de persuasão literal é que a China vai realmente vai se recuperar a produtividade, apesar de tudo isso, porque eles têm tecnologia de ponta. É o que aconteceu. Os países que adotaram essas pautas ultraconservadoras aqui na América, Brasil, Equador, todos esses países estão tendo dificuldade para conter. Então, nós vemos aí 2 eixos, presta atenção. Países que vivem do agronegócio e países que só exportam commodities, que caiu agora o preço, o petróleo, enfim, tudo isso, principalmente que o Brasil exporta, tem dificuldade em recludir, literalmente, a conseguir controlar isso que está acontecendo, por um outro lado, e são países que têm maior índice de desigualdade mundiais. Por outro lado, a gente também vê que esses países também estão tendo dificuldade, principalmente com a questão da tecnologia. O Brasil não tem absolutamente nada, não consegue fazer uma máscara, tem que estar fazendo aí as costureiras. Gente, é triste. Daqui a pouquinho eu vou fazer um vídeo também sobre o Sérgio Moro. A gente vai mostrar o dossiê Sérgio Moro, desde o início da história dele, do pai dele. A gente vai mostrar na íntegra para vocês como que ele foi minando e como ele foi atraído no dispositivo para afundar com o Brasil. E eu também vou estar falando sobre o que o Paulo Guedes está querendo propor. Vamos emitir moeda? O Banco Central pode emitir moeda ou não? Aí você vê o Roberto Carlos Neto, que é o presidente do Banco Central, que está assaltando o Estado, queimando as reservas. Um baita os 2 são safados, porque o Sérgio Moro teria que averiguar. O Banco Central nunca foi investigado, é o Ministério da Fazenda. Cada um puxa a saia. De um lado, ele disse que não quer emitir moeda. Então a gente vai estar explicando quais são as formas da gente gerar riqueza através de liquidez. A gente sabe que só através da produtividade, mas como? Então, conclusão. Essa crise é a maior de todas. Amanhã a gente vai estar explicando para vocês na íntegra, detalhe por detalhe. E você que está aí do outro lado precisa entender que nós vamos ter que passar esses momentos difíceis, literalmente juntos, de cabeça erguida. Não tenha medo do não aparente. Não tenha medo do desconhecido. Não tenha medo daquilo que a gente vai ter que passar. E não tenha medo de morrer, gente. Não tenha medo de morrer. Que é a melhor coisa que vai acontecer
Porque a gente... Você vai me chamar de louco agora. Você vai me chamar de louco. Mas é a realidade. Só depois disso é que você vai encontrar. O problema é que as pessoas não têm definitivamente a certeza de como que vai e de como que é. Mas você já teve tempo para pensar sobre isso. Eu não quero colocar uma reclusão e deixar uma incógnita no ar. Não é bem por aí. O povo está com mais medo de morrer do que de viver. Então existem os mecanismos. Mude a sua forma de pensar. Nós estamos vivendo os últimos dias e daqui para frente provavelmente poderá ter uma terceira guerra mundial. A gente não está falando muito sobre isso, porque muitas das vezes muita gente fala: Robert, nossa, eu não consigo entender. Traz o pânico. Nós estamos vivendo uma sociedade de caos. Eu expliquei ontem no vídeo. De 6 anos para cá, o povo vive do medo. É uma sociedade com políticas afetivas do medo. Eu vou usar até Freud daqui uns dias para poder fazer essa contenção do medo. Então não perca, legal? Então daqui a pouco a gente volta trazendo mais informação. Pense nisso. Se preocupe. Quando você está dentro do avião, quando o avião vai cair, acontece qualquer coisa, quando cai a máscara, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a máscara. Depois você ajuda a pessoa que está do lado. Então é isso que você tem que ter. Não tenha medo das coisas que vão vir. O medo vem do adversário. Levante a cabeça. Você sabe o poder que você tem na mão. Segue o nosso canal. A gente vai trazer informações aí da hora. Tem hora que não dá, mas tem hora que a gente vai. Tudo porque nós estamos sofrendo de todos os aspectos ataques. Infelizmente a gente está sendo atacado literalmente. Processo, indagação, intimidação, enfim, bloqueio da própria plataforma aqui que eu não vou falar, entendeu? Que eles brecam um monte de questões que tem que ser vulnerável para poder... se eu fosse fazer um monte de coisa, quero parabenizar o Ren Bugalho lá, que tá bombando lá no canal dele, que sempre lutou, morou aqui na América, morou em outros países, agora tá lá na Espanha também, com a família dele, enfim. Vamos seguir em frente, gente. Essa é a nossa função. A minha função, né? Eu não sou youtuber. Eu uso a plataforma para trazer informação. Eu já tenho minha profissão, eu já tenho as minhas condições de seguir em frente pro resto da minha vida. Mas enquanto eu tiver nessa terra, eu quero fazer minha parte. Não importa. Para poder ajudar outras pessoas, ajudarem outras pessoas a caminharem com suas próprias pernas. Um grande abraço, daqui a pouco a gente volta. Se você gostou do vídeo, se inscreve, espalha, fala: tio, ó, pai, ó que eu vi aqui, ó que legal que está acontecendo. Não tenha medo, o futuro vai ser brilhante, mesmo com dificuldade. Eu só vou terminar, gente, ficou longo, eu não quero fazer vídeos assim. Você, nos momentos mais difíceis da sua vida, ou agora, você que está aí, lembre-se, você não está sozinho. Olha para o lado. E a hora que você olhar para o lado ou para trás, você vai sentir isso que eu estou te falando. Você não está sozinho. Faz esse teste hoje. Eu desafio você, antes de dormir, quando você for lá dormir, ou orar, ou rezar, ou na hora que você estiver sozinho no seu carro, qualquer lugar, pensa assim: puxa, eu estou passando por tudo, estou vivendo tudo isso. Lá na frente, aí você pergunta: será que eu estou sozinho? Quando você olhar para o lado, você vai sentir que você não está sozinho, que você realmente é uma pessoa especial. E você sabe disso. Grande abraço, até mais.